Tite é um treinador de muitas facetas táticas. Seus últimos 8 anos como técnico, montou diferentes equipes e modelos de jogo. No Corinthians de 2015, campeão brasileiro com a aproximação de Jadson e Renato Augusto na armação. Da seleção brasileira entre 2016 e 2017, com toques curtos, movimentação e Coutinho partindo do lado direito para dentro. Além do período das últimas 2 Copas, onde apostou no 3-2-5 para atacar os seus adversários. É possível perceber então que Tite costuma se adaptar bem aos mais diferentes contextos. Por isso, é preciso buscar e entender em mais de um time a forma que ele pensa futebol. Começando por 2015, onde ele foi campeão brasileiro com o Corinthians, o time a partir do 4-1-4-1 tinha uma saída mais sustentada, com os 4 defensores sempre próximos. O primeiro volante contava com pelo menos o apoio de um meio-campista, mais adiantado. E assim, o time buscava construir atraindo a marcação e com passes curtos. O Renato Augusto apoiando também, recebendo passe no campo de defesa, para o time atrair o adversário e conseguir dar um passe quebrando a linha defensiva. Mas talvez o detalhe mais importante desse time seja esse cara aí, o Jadson, que jogava aberto pelo lado direito no time, mas com muita liberdade de sair daquele corredor e vir para dentro, ajudar os volantes na construção, ajudar os zagueiros na construção. O Tite, no time do Corinthians 2015, utilizava um ponta mais construtor, o Jadson, e um ponta mais atacante, que era o Malcom, do lado oposto. Dentro dessa construção, vejam que o Jadson sai lá da direita, vem para as costas do volante adversário, que fica até confuso em quem vai marcar, sente uma maior dificuldade nesse sentido. O Jadson tem muita qualidade para encontrar o passe tabelando com o Renato Augusto, com o Malcom, que se aproveita muito desse espaço entre zagueiro e lateral. Vocês vão ver na sequência agora do lance. Ataque da equipe do Corinthians, Arana pela lateral esquerda, o Malcom vem um pouquinho mais para dentro, não fica colado à linha lateral, e como o lateral adversário e o volante eles ficam na dúvida se eles vão marcar o Arana, se eles vão marcar o Malcom, qual é a grande situação da jogada? O Wagner Love ele atrai os 2 zagueiros, ninguém quer ficar no mano a mano com o Wagner Love. O Malcom, ele aproveita o espaço entre lateral e zagueiro. Ele tá sempre se movimentando naquele espacinho para receber um passe em profundidade, para se movimentar, buscar a jogada individual, e aí buscava chute cruzado, buscava um próprio cruzamento e o time construía a partir disso. Dentro da construção e da fase ofensiva, é preciso entender que Renato Augusto e Jadson eram fundamentais. Mesmo que o Renato partisse como meio-campista da esquerda e o Jadson como o meia-direita, bem mais aberto, eles estavam sempre muito próximos, sempre tabelando. Era um time que construía muito a partir desse jogo curto, também invertendo com passes longos, mas vejam como existiam muitas tabelas, Malcom saía da esquerda para dentro, tabelava com o Jadson que veio da direita, o Jadson podia encontrar um lançamento longo pro Arana, que tinha muito mais o corredor, e assim o time chegava no gol adversário, mas era um time que gostava de fazer essas tabelas curtas, de aproximação. Por exemplo, jogada vem pelo lado esquerdo, aqui nesse lance, o Wagner Love de letra ele vai tabelar com o companheiro, então ele dá o passe de letra, se movimenta, toca, aparece, se movimenta, o time ia tabelando, chegando dentro da área e fazia bonitos gols naquele campeonato brasileiro onde se sagrou campeão. Não foi por acaso que o Tite acabou sendo chamado para a seleção brasileira, mas Jadson atravessando o campo, essa era uma base do time, participando ativamente nas costas do volante adversário, Malcom por dentro, Wagner Love conseguindo finalizar, era uma chave desse time do Corinthians comandado pelo Tite. E é até importante entender que em alguns momentos da construção tinha variação sim já nesse time, que era o meio-campista baixava próximo ali dos zagueiros e o lateral já subia bastante. No caso o Edilson jogou constantemente como lateral direito, o Elias aqui baixa, acha o passe em profundidade para o Wagner Love, o 9 ele sempre vai gerar apoio, tá? O Tite ele gosta muito que esse 9 consiga jogar de costas, tabele, mas não é aquele 9 pivôzão altão, não, ele tem que ter uma certa mobilidade. Atrai a marcação e nesse caso, o Edilson aberto, o Wagner Love atraindo o zagueiro, vejam o espaço que se gerou, porque o zagueiro do lado oposto tem que percorrer muito campo para chegar, e assim o time construiu boa parte dos seus gols, tabelas, movimentações muito inteligentes e o time chegava ao ataque com muita qualidade.
Então é nesse momento que ele chega na seleção brasileira, né, no período de 2016, perto da Copa do Mundo. E se você estiver gostando desse vídeo, gosta de análise tática, deixa aquele like que é totalmente gratuito e vai fazer a gente chegar em mais torcedores que querem entender como jogam os times do Tite. Agora, na seleção, ele tem dois períodos bem interessantes de perceber. Esse primeiro, que vai de 2016 a 2017 mais ou menos, onde o time jogava num 4-3-3, né, mas que tinha muito mais Renato Augusto participando dessa saída de bola, né, junto nesse jogo contra a Argentina era o Fernandinho, mas era o Casemiro, camisa 5, e o Paulinho é aquele volante de mais chegada, mas era um triângulo no meio, com o Renato Augusto baixando muito em saída de bola. Mas talvez o detalhe mais importante dessa construção, além da participação desses meio-campistas, era o movimento do Coutinho, que era, assim como foi o Jadson naquele Corinthians de 2015, o ponta direita que vinha para dentro, criar superioridade numérica no setor. Então ele partia daquele lado do campo, vinha um pouco mais por dentro e gerava uma opção de passe, querendo ou não. O time do Brasil atacava muito mais pelo setor esquerdo, que tinha Marcelo, que tinha Neymar, que tinha Renato, que tinha o Coutinho saindo daquele setor para dentro, tinha o Paulinho com opção de passe, e o lado direito ficava mais ao cargo ali do Daniel Alves como uma opção para manter a posse de bola, não necessariamente aberto pelo lado. E nesses ataques, o Neymar também, né, tinha essa liberdade de sair da esquerda para dentro, porque o Neymar vivia um momento também de se tornar um camisa 10, né, de Barcelona para PSG, estando cada vez mais próximo do atacante. Dentro dessa construção, o lado oposto, vocês já podem perceber nesse ataque construído, tá bem livre, né? Aqui o Coutinho agora recebe mais aberto, tabela com o Neymar, tabela com o Paulinho, os jogadores vão tentando criar esse jogo de aproximação, de tabelas e chegar no gol adversário. Esse período do Brasil foi muito por essa lógica, né, de tabelas, chega pelo lado do campo, vai se movimentando, sempre tem alguém criando espaço, o time buscando esse drible, a finalização, o Paulinho infiltrando muito dentro da área, né, fazendo muito o que a gente viu ele fazendo o Corinthians de 2012, por exemplo, né, campeão do mundo, então ele infiltrava muito, chegava muito na área. Mas essa seleção brasileira para fazer os gols, não só por causa do Coutinho chegando naquele setor, mas porque conseguia ter esse tipo de movimento, onde você construía desde a defesa, atraía o marcador adversário. Nesse lance, por exemplo, o Renato Augusto está compensando ali o lado direito quando o Coutinho baixa. O Neymar tinha muita qualidade para encontrar nos melhores passes ali o companheiro, e o Coutinho, vejam que ele saiu do lado direito, veio pro lado esquerdo e fez aquele corte para dentro característico dele para marcar o seu gol. Esse jogo de tabelas era muito claro na seleção brasileira 2016-2017, né? O jogo ali com Daniel Alves, Coutinho, Neymar, os volantes, os meio-campistas sempre tinham essas pelo menos 3 opções de passe, um passe em profundidade, 2 passes para manter a bola próxima. Então o time construía a partir dessa ideia, tirando muito o rival da jogada, né? Ia de um lado para o outro, atraía a marcação, o Neymar vindo para essa zona central do campo para atrair o adversário também e liberar o corredor do lado esquerdo quando jogava o Marcelo, jogava o Renan Lodge em um outro momento, enfim, o time fazia essas tabelas, o 9 gerava apoio, Gabriel Jesus saindo da área, tabelando com o Neymar, ó, nesse movimento às costas do volante, e o time conseguindo finalizar, criar oportunidades de gol a partir disso. Com Gabriel Jesus podendo muito sair da área, esse grande jogo contra a Argentina no Mineirão foi muito por essa lógica. Gabriel Jesus sustenta de costas, domina, passa em profundidade para o Neymar chegar já finalizando. Esse foi um Brasil do Tite. Só que depois de um amistoso contra a seleção da Inglaterra, perto da Copa de 2018, o Tite mudou um pouco o formato da seleção e ele levou esse modelo de jogo até seus últimos dias na seleção brasileira. Foi nesse momento que a seleção brasileira passou a construir com 3 jogadores, sendo um deles o lateral, podia ser o Daniel Alves, nesse jogo contra a seleção do Paraguai foi o Alex Telles, o Daniel Alves partia para dentro, próximo do Fabinho, então tinha uma saída de 3 mais 2, era assim que o time construía, né, na saída de bola. E também, dentro dessa lógica de construção, de tabelar, você tinha, de um lado, bem aberto, o Rafinha, né, como ponta direita, do outro, bem aberto, o Vini Júnior ou algum outro jogador, podia ser o lateral, dependendo, mas a estrutura era ter 2 jogadores bem abertos para atacar o adversário, para tentar
espaçar a última linha adversária. O clube de membros aqui do canal, inclusive, a gente tem uma análise justamente para esses times que têm amplitude máxima. E contando também, né, com o Matheus Cunha ou outro centroavante, Gabriel Jesus em outros momentos, baixando bastante para tentar gerar esse tipo de apoio. Essa era a estruturação tática do time para atacar o adversário. Uma saída de 3-2, com esse tipo de movimento que, no final das contas, qual era a ideia? Abrir o passe pelo lado, aqui você tá vendo o Paquetá que tá no meio espaço, né? Então abre aqui no Rafinha, o Paquetá tá na zona entre lateral e zagueiro, então ele tá sempre próximo mais ou menos daquele setor. O Coutinho, que era o jogador do lado oposto, ele até ficava próximo, mas não tão próximo como a gente viu naquele período 2016-17. O Rafinha recebia aqui aberto justamente para a jogada de 1 contra 1. Poderia acontecer do lado oposto também, justamente com o Vini Júnior, que foi um bom período também que o Tite tentou ali, o Vini Júnior jogando mais aberto, e o time circulava a bola a partir dessa jogada, fazendo uma saída onde você gerava vantagem na saída de 3 quando o adversário marcava com 2, tabelava, mas tinha um intuito claro, tá? Os zagueiros, eles eram muito importantes na construção, e aí você tem Marquinhos, aí você tem Thiago Silva, para encontrar o Coutinho ou o Neymar justamente nessa zona aqui, que a gente chama de entrelinha, que é o espaço entre meio campo e defesa adversária. Esse era o passe que os zagueiros tinham que encontrar. Em outros momentos eles até utilizavam o jogo pelo lado, mas o time chegava dessa forma, num 3-2-5, ó, 2 caras bem abertos, esses 2 caras por dentro e mais um atacante centralizado. Era essa a lógica de ataque do Tite, foi isso que ele mudou principalmente a partir desse amistoso contra a seleção inglesa construindo. Mas nessa utilização dos jogadores de defesa para construção, ele também tinha tabelas rápidas. Por exemplo, vindo aqui pelo lado, atraía atenção ó, de dentro para fora, de fora para dentro, tabelava para chegar rapidamente ao lado oposto, buscava esse drible, essa jogada de 1 contra 1, muita gente dentro da área, pelo menos 3 jogadores, mas vejam que tem pelo menos um cara aberto, nesse caso o Vini Júnior, esperando ali do lado oposto caso acontecesse uma jogada. Então essa estruturação ofensiva mudou, apesar de alguns princípios de tabelas, de movimentos, eles serem alguma coisa parecida, né, de tabelar, mas cada um mais ou menos no espaço pré-determinado. Por exemplo, o Neymar seguia com a liberdade dele, saindo aqui do setor central, abrindo pelo lado do campo, o Vini Júnior abre, mas tabela curto aqui com o Neymar encontra espaço e profundidade, corre para dentro da área, 3 jogadores chegando, o meia, aquele atacante, o Paquetá chegando, finalizando. Então o time tinha essa estruturação bem clara para atacar o seu adversário. O próprio Neymar, né, tava sempre buscando a zona das costas da defesa, cada vez mais próximo da Copa, a gente tava vendo o Neymar cada vez mais criativo por dentro, então você tinha essa característica de aproveitar o Neymar naquele setor, e o centroavante acabou sendo o Richarlison também no período pré-Copa de 2022. Mas esse apoio do atacante ele acontecia em vários momentos para atrair o adversário, e nesse lance, por exemplo, o Marquinhos dá o passe em profundidade, bola longa, às costas da defesa, para os pontas, quando tá próximo da área, fazerem sim a diagonal, fazerem o facão, chegarem dentro da área. Era assim que o time do Brasil atacou, principalmente nessa segunda parte do ciclo. O jogo contra a Argentina na Copa América de 2019 foi muito por isso, né? Você tinha ali ó, o Daniel Alves tabelando por dentro, Firmino gerando apoio, o Firmino ainda mais jogador de apoio do que um atacante de área, porque tinha o Gabriel Jesus em outros momentos chegando, Coutinho ali driblando, ponta do lado oposto, quando a jogada começa a vir, ele faz o movimento em diagonal, aí o time até dá uma brigada pela bola para tentar recuperar rapidamente. Quando chega, primeiro que você vê aqui 2 caras bem abertos, 2 por dentro e o atacante, nesse 3-2-5 da seleção. O Daniel Alves abre pelo lado do campo, Firmino está encontrando o Gabriel Jesus dentro da área para finalizar. Por isso que é importante entender que o Tite é um treinador de muitas facetas táticas, e se você quiser entender mais sobre o treinador, é só você clicar aqui nesse card que tem uma playlist completinha sobre todas as análises que a gente fez dele já aqui no canal.